boa noite para você que nos acompanha nesse culto online, nesse sábado, aqui da frente missionária da Igreja Batista Vila Nova. Eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar cuidando de você, aonde você estiver nesse momento. Também agradecer e pedir para que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando pelo chat e que vocês possam ser alimentados essa noite pela palavra de Deus que vai ser ministrada aqui. Eu queria nessa noite, antes de nós orarmos, tá aqui colocando um versículo que está lá em Lamentações capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que nessa noite Deus possa renovar a esperança em nós, renovar a esperança no nosso coração, renovar a esperança em um futuro melhor, renovar a esperança de que nós podemos fazer melhor e sermos melhor a cada dia em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então, antes de chamar o pastor Soares para estar ministrando a palavra, eu gostaria que nós orássemos aqui por todas as famílias de Biporã, por todos os pais de família, por todas as mães de família, por todos os jovens, por todos os adolescentes, pelas crianças, pelos professores, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão ansiosas, que estão angustiadas. Que o Senhor possa estar enchendo de esperança o coração de cada pessoa que nesse momento esteja passando por dificuldade, que esteja passando por uma necessidade qualquer. E que o Senhor também nos deixe atentos para aquelas pessoas que estão ao nosso lado e que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de um gesto que renove a esperança. Então, nesse momento eu quero que você, onde você estiver, que você possa parar e orar com a gente um minutinho, para pedir para que Deus realmente renove as nossas forças. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor, pela tua graça, Senhor, venha abastecer, Senhor, venha renovar, Senhor, nosso coração com teu amor, com tua alegria, por meio da ação do teu Espírito, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sentir o teu bálsamo, a tua esperança, Senhor, dentro de nós, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, guarde o nosso coração, para que nós possamos estar ouvindo com alegria, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada, que o pastor Soares possa ser usado como ele sempre tem sido, ó Pai. Te agradeço pela vida do Júnior, da Natália, que tem acompanhado, que tem coordenado, Senhor, a transmissão desse culto, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, e renovando as forças deles também, Senhor. Sim, ó Pai, abençoa as famílias da cidade de Ibiporã, ó Pai. Abençoa aqueles que estão doentes, abençoa aqueles que estão acamados, que estão depressivos, que estão angustiados, ó Pai. Sim, ó Pai, com o teu Santo Espírito, opera, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que está precisando, Senhor, nesse momento, que está nos assistindo, que de alguma forma, Senhor, precisa, Senhor, ter a esperança renovada, ó Pai. Sim, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus perfeito e é um Deus de misericórdia, ó Pai. Abençoa, Senhor, o restante desse culto, Senhor, que vai ter continuidade, ó Pai, e nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pelo amor que tens por mim, alegria reina
amar porque é santo, te amar por tua bondade, Senhor. Te amar porque é fiel, te amar porque é santo, te amar por tua bondade, Senhor. Pai, graças te dou pelo amor que tens por mim. Alegria encontrei em ti, e hoje eu só quero te adorar e te amar. Te amar porque é fiel, te amar porque é santo, te amar por tua bondade, Senhor. Te amar porque é fiel, te amar porque é santo, te amar por tua bondade, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, és o meu melhor amigo, Jesus. Meu prazer é estar contigo, em teus braços protegido, Senhor. Te amar porque é fiel, te amar porque é santo, te amar por tua bondade, Senhor. Te amar porque é fiel, te amar porque é santo, te amar por tua bondade, Senhor. Alô você, povo de Deus, muito boa tarde, bom dia, boa noite. É muito bom ter você conosco. Hoje é sábado, é um dia que nós temos nosso encontro, estudos bíblicos, momentos de oração, de música, de adoração. Nós queremos dizer para você que é muito importante a sua companhia conosco. Obrigado por você nos deixar chegar até a sua casa, no seu carro, trabalho, escola, onde quer que você se encontre. É bom termos esse tempo com você. Nós já tivemos aí um tempo com músicas e orações, né? E isso faz parte da nossa vida como cristãos, como um cidadão do reino de Deus. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, né? Espero que você venha pegando essa ideia de estudar a Bíblia, examinando as Escrituras, crescendo no conhecimento. E esse mês de agosto tem sido muito interessante, porque a gente vem continuando a estudar conhecendo um pouco sobre a igreja. A gente já vem conversando desde julho sobre essa ideia sobre igreja, e nós já passamos por alguns pontos importantes, né? Então hoje nós vamos continuar. O assunto é muito empolgante, um assunto que diz respeito à nossa vida. Como nós temos dito, é difícil você pensar na vida sem igreja. Se você não vai à igreja, ou se você não pertence a nenhuma igreja, mas certamente você anda com alguém que faz parte da igreja ou que já ouviu falar de igreja, alguma coisa. Só para você ter uma ideia, de repente você já foi batizado, né? Então, você foi batizado onde? Numa igreja. Então, de qualquer maneira, o tema igreja faz parte do nosso cotidiano. Então, nós vamos continuar
estudando as Escrituras a respeito desse tema e a gente já vem conversando na última fala que nós tivemos, na quarta-feira passada, nós falávamos sobre a exortação, né? A exortação, ela faz parte da vida da igreja. Por quê? Porque exortação o verbo exortar significa animar, significa convidar para uma vida melhor, para um momento melhor. Então, a exortação é aquilo que você vai sendo chamado a atenção para um crescimento, para uma edificação. Então, a igreja ela vive continuamente nessa exortação. O Espírito de Deus vem nos chamando, nos motivando, nos ensinando, trazendo à nossa memória toda essa bênção da motivação, né, de nos fazer ver em Cristo toda essa obra de redenção, de salvação, de reconciliação. Tudo bem? Então, hoje nós queremos continuar falando sobre essa ideia de exortação, falando um pouco sobre a exortação à vida no espaço público. Por que essa ideia de espaço público? Mais uma vez, eu quero só convidar você para você pensar comigo sobre essa ideia de espaço público enquanto sociedade. Quando a Bíblia nos chama de reino de Deus, quando a Bíblia nos denomina como povo de Deus, quando a Bíblia diz que nós somos rebanho do Senhor, então ele está tentando dizer, ou nos trazendo a nossa memória, de que nós somos sociedade, que nós somos gente. E como sociedade, nós nos identificamos uns com os outros. Você e eu somos semelhantes. Ocupamos o mesmo espaço, então nós moramos em casas, aqueles que têm, que não têm aluga, que não aluga de alguma maneira, vivem em família em algum lugar de alguma maneira, certo? Mas o fato é que nós vivemos na sociedade, nós vivemos em comum, nas ruas, nas praças, nas cidades, nos estados, nas nações. É essa nossa natureza como humanos. Nós já vemos aprendendo, já temos aprendido, melhor dizendo, é que existe da espécie humana, ela está como que apresentada em dois grupos de humanos, né? Em dois grupos de pessoas. Um grupo que já foi reconciliado com Deus por meio da obra, do sacrifício, da vida, do ministério, de toda a ação de Deus por meio de Cristo, né? Cristo veio, habitou entre nós, nos amou e tem nos chamado para sermos curados, tem nos chamado para sermos reconciliados com Ele, junto ao Deus Pai. E é muito interessante essa ideia, porque a gente vem aprendendo isso. Então é um grupo de humanos que a gente chama de aqueles que já foram reconciliados com Cristo. Então, não é difícil você perceber isso, né? São pessoas que foram reconciliadas, foram perdoadas e foram adotadas como filhos de Deus. Nós temos isso em João capítulo 1, verso 12. Ele diz assim que todos quantos receberam Jesus, ou confessaram, creram nele, né? Ele os fez filho. Essa é uma ideia muito boa, porque tudo que é dádiva não parte de nós. Dádiva é aquilo que nós recebemos de graça, sem merecimento algum, mas alguém se importou, alguém se apresentou para nos amar e nos perdoar desde que nós quiséssemos. Então, isso é uma coisa importante. Por outro lado, a gente vem falando de uma comunidade, eu digo de uma humanidade, que não está reconciliada ainda com Deus. Fala em Deus, diz que crê em Deus, mas não foi reconciliada. Por quê? Porque ela não reconhece Jesus como Salvador. E isso para nós é super interessante você perceber. A grande pergunta que a gente vai continuar fazendo contigo é: a que grupo de humanos você pertence? Você pertence a esse grupo de humanos que já foi reconciliado com Cristo, já foi perdoado, já foi adotado, já está em casa, já não pertence mais a
essa humanidade sem Deus, essa humanidade corrupta no sentido de natureza, né? Então, são duas humanidades que está colocada aí. E é muito importante que você tome consciência a que grupo você pertence, tá? Tudo bem? O texto que eu quero ler com você hoje está em Efésios capítulo 4. E esse é uma porção das Escrituras super interessante. Eu quero ler só um pouquinho desse quadro e depois nós vamos ler 2 versículos do capítulo 5, tá bom? Mas antes eu quero ler primeiro esse que está no capítulo 4, a partir do verso 17 de Efésios, para você compreender mais ou menos esses dois grupos de humanos que a gente já vem falando desde quarta-feira, tudo bem? Diz assim a palavra: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Isso aqui, a Bíblia está registrando um grupo de humanos que não foi reconciliado ainda, que não passou pelo processo do novo nascimento. Então, estas pessoas estão sendo aqui advertidas e está sendo narrado esse comportamento para identificar exatamente a diferença desse grupo de humanos que já foi reconciliado. Tudo bem? No verso 20 vai continuar dizendo o seguinte, olha: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui já está sinalizando para outro grupo de humanos. O humano que já foi reconciliado, que aqui está dizendo criado segundo Deus, gerado segundo a vontade de Deus, em justiça, muito legal, e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, essa justiça e essa retidão, essa verdade, se reporta a Jesus. Quem é justo é Jesus, na verdade. Quem é reto é Jesus. Quem é a verdade é Jesus. Então, eu crendo nele, ele me adota, ou seja, ele me dar essas virtudes. A virtude da retidão, a virtude da justiça e a virtude da verdade. Então, isso faz toda a diferença nessa nova humanidade, reconciliada, perdoada, adotada. Jesus, ele pagou todo o preço, ele viabilizou todas as condições para que eu, crendo nele, seja considerado, seja declarado filho de Deus. Então, essa ideia da verdade que eu estou trazendo para vocês, isso é bom para a gente aprender, porque Jesus mesmo fala para essa nova humanidade, ou seja, para essa humanidade reconciliada, ele diz assim: agora vocês são minhas testemunhas. E como minhas testemunhas, vai falar lá que indo nós, indo por onde? Pelas ruas, pelas praças, pelas cidades, pelos estados e pelas nações, indo, que é do verbo ir, ele diz assim: vocês devem pregar. E essa pregação
testemunhal, ela é encarnacional, é uma pregação plena com a vida. E muitas vezes, na verdade, a gente aprende que quanto menos a gente fala, mais a gente ensina. Porque às vezes nossos atos de justiça, não nossa, mas a justiça do reino, as verdades do reino e toda essa plenitude do reino que vai tomando conta das nossas vidas, a vida de Cristo vai sendo anunciada, o amor de Cristo vai sendo compartilhado, essa graça de Deus vai sendo tornada comum. Ai, gente, isso é muito de Deus nas nossas vidas. Então eu quero provocar você hoje a pensar nisso, né? Eu acredito que falando sobre esses nossos estudos, a gente vai aprendendo sobre esses dois grupos de humanos e eu quero só dividir com vocês algumas coisas, né? Esse estudo que nós estamos fazendo hoje sobre a exortação à vida, ele nos puxa, ele nos traz umas verdades muito boas para a gente pensar sobre elas. Por exemplo, verdades que tratam sobre a humanidade da velha natureza. O que é uma velha natureza? É uma verdade que trata de uma humanidade sem a reconciliação com Deus. Ok? Então, não basta você dizer, eu gosto de Deus, eu creio de Deus. A ideia não é essa, porque Jesus mesmo vai dizer que na segunda vinda dele, que alguns desses humanos não reconciliados vão chegar e dizer para eles, mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos um monte de coisa. E Jesus disse, e ele diz assim que ele não conhece isso. Ele vai dizer para você, olha, não foi de mim que você fez. Então, pegou essa ideia? Então, o próprio Cristo já está dizendo, porque ele é onisciente, que vai acontecer essas coisas. Então, essas situações, elas são comuns naquela comunidade de humanos que não foram reconciliados. Não? Exatamente. Então, tem muitas dessas pessoas que ainda não foram reconciliadas que elas acham que fazendo o bem resolve o problema do pecado dela. Não resolve. Essas pessoas que não foram reconciliadas, que fazem o bem, que ajudam o pobre, que participam de tantas situações, julgando que com isso eles ganham o direito de ter a vida eterna, eles ganham o direito de serem considerados filhos de Deus. E aí vem a palavra do próprio Deus dizendo que isso não é possível. Em João 14, verso 6, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que não há outro meio de nós voltarmos para Deus senão por meio de Jesus Cristo. Não, pastor, mas a mãe de Jesus Cristo pode resolver esse problema. A Bíblia diz, não, porque a própria mãe dele foi salva por ele. Ela mesmo vai chamá-lo de meu Senhor. Isso. Então, eu gostaria muito que você pudesse compreender isso. Esse grupo de humanos que ainda não foi reconciliado, significa o que é isso, pastor? Que não ouviram a palavra de Deus, que não creem na palavra de Deus, que não recebem Jesus como palavra de Deus e que não reconhecem a vida eterna em Cristo Jesus. Né? Quantos dessa comunidade não reconciliada tentando falar em Deus simplesmente por medo do inferno? Não, eu quero ficar com Deus porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero seguir a Jesus porque eu tenho medo do diabo. Aí, na verdade, essa comunidade que não foi reconciliada, ela, na realidade, ela é chamada de uma comunidade perdida, cega. Ela não tem entendimento. Você está entendendo o que eu estou falando para você? É entendimento. Aí você diz, não, pastor, essa falta de fé pode ser, mas na verdade, antes da fé, precisa haver o quê? Entendimento para que você possa crer. Porque se você não tem entendimento, não existe razão para crer. Não existe fé naquilo que você não entende. Né?
Cristo é muito real, gente. Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós exatamente para não criar esse absurdo da falta de entendimento, né? Então eu quero assim pensar com você que essa humanidade, esse grupo de humanos que ainda não foi reconciliado com Cristo, né? Eles têm essa marca. E é uma marca terrível, gente. A Bíblia está cheia de indicações falando do perigo do humano que ainda permanece nessa condição sem ser reconciliado. Por isso a Bíblia pede, procurem Jesus agora, procurem a salvação em Cristo Jesus, né? Porque Deus já mandou seu Filho amado, o Filho já chegou, já se fez carne, já habitou entre nós, já nos deixou todo um Espírito Santo que nos traz esse entendimento, tem deixado a igreja como uma comunidade, uma humanidade reconciliada, né? E para falar sobre isso, e é isso que hoje à noite e agora nós estamos conversando sobre isso. Tudo bem? Então eu quero provocar você nessa trajetória, né? A vida da igreja, ou seja, dessa humanidade reconciliada, né? É uma vida que ela passa por essas exortações, né? São exortações ao amor, exortações à paz, exortação, todos aqueles princípios que norteiam, né? Que são como a carta de conduta, né? Da igreja, como ela deve viver entre os seus semelhantes, né? Como é que a igreja agora, como humanidade reconciliada, deve mostrar esses princípios do reino de Deus, né? Enquanto você tem uma humanidade não reconciliada, que é egoísta, que é idólatra, que é impertinente, que é exploradora, tem um monte de adjetivos que qualificam essa humanidade não reconciliada. Por outro lado, você tem as marcas do reino de Deus cravada, que se faz viva na vida da igreja, né? Na vida dessa humanidade já reconciliada, que é as virtudes do reino de Deus, a pacificação, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, essas riquezas dos relacionamentos de graça, de amor, de acolhimento, de suprir as necessidades mútuas entre os seus semelhantes. Isso é muito importante. E eu quero ainda pensar com você em alguns momentos sobre a humanidade não reconciliada. Por exemplo, essa humanidade não reconciliada, ela tem algumas formas de expressão da vida. Uma delas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Está aqui no texto, né? A partir do verso 17. Vive segundo os seus próprios pensamentos, pensamentos de mal, pensamentos egoístas, pensamentos de avareza. Tem uma série deles, tá legal? É importante você prestar atenção nisso. Por exemplo, essa humanidade não reconciliada, ela vive com a mente obscurecida. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1 que são mentes obscurecidas que se extraviam, se perdem. A Bíblia chega a dizer que eles trocam a sua própria natureza. É absurda a anomalia que essa humanidade provoca em si mesma. Eu gosto muito dessa expressão da palavra. É o pecado gerado do próprio humano que mata o humano. É esse pecado que mata. Mata quer dizer o quê? Que separa. Então, por exemplo, é uma humanidade que vive com dureza de coração, com dureza de alma, a alma seca, coração seco, tudo seco. Não há temor, não há sensibilidade. Presta atenção no que eu estou te falando. Olha, falta sensibilidade ao ler, ao crer, ao se relacionar com Deus, né?
sempre à base de troca, sempre à base de vantagem, sempre à base... Isso não é sensibilidade, isso é avareza, isso é egoísmo, é uma coisa terrível, né? Então, enquanto isso, né, nós temos a humanidade que já foi reconciliada e tem algumas evidências que eu gostaria de deixar para vocês. Por exemplo, a primeira delas, e só para a gente orar, né, eu gostaria muito que você pudesse pensar sobre isso, a nova humanidade vive uma intimidade, ou seja, ela imita, lá no capítulo 5 de Efésios, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, afirmativas. Como filhos de Deus, nós temos Deus como nosso exemplo, né? Então, a nova humanidade reconciliada, ela já é chamada de filhos de Deus. A saber os que creram em Jesus, a saber os que receberam Jesus, a saber aqueles que confessam Jesus, a saber aqueles que ficam disponíveis para a missão de Deus a partir do ministério de Jesus. Então, essa humanidade é chamada de filhos de Deus, a saber aqueles que creram, que receberam Jesus. Então, é a nova humanidade que vive imitando o próprio Deus. Imitando como? Pelas ações públicas. Exatamente. São ações públicas. Mas como assim, pastor? Por exemplo, amar pessoas, cuidar de pessoas, né? Amar pessoas não é usar pessoas. Prestou atenção nisso? Quando se ama, não se usa, né? Quando se ama, serve, não usa. O amor nos capacita a servir e não a usar. Cada vez que minha atitude me leva a usar o meu semelhante, né? Por exemplo, nós temos muito disso, eu já falei com vocês, né? Tem pessoas que amam objetos, por exemplo, tem homens que amam carro, né? E usa a esposa. Tem esposas que amam o cachorro, o gato, ou até ama o filho e usa o marido. Isso não é natural, isso não faz parte da natureza da humanidade reconciliada, né? Na realidade, a humanidade reconciliada, esse grande diferencial, a nova humanidade vive imitando o Pai, é porque ele vive para servir. Jesus mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque essa humanidade reconciliada, ela entende isso. Então, ela não usa as pessoas, ela pode até usar um objeto, mas nunca usa o seu semelhante. Por quê? Porque, na realidade, nós fomos chamados para servir e não para usar. E olha, não são poucos o que, na verdade, inclusive, se apresentam com a capacidade de dizer que usa Deus. Eu já vi expressões entre os evangélicos dizendo o seguinte, que o anjo daquele irmão é fraco, que ele tinha que trocar de anjo porque ele tinha que ter um anjo forte. Essa linguagem é típica da humanidade não reconciliada, porque não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem identidade, não tem a natureza. É fora, completamente fora, tá? Então nós temos essa questão. A segunda coisa que eu quero dizer nessa humanidade reconciliada é a nova viver amando como que a gente chama de não é que a humanidade reconciliada ela ama porque ela ama. Na realidade, a humanidade reconciliada, ela entende que esse ato de amor que ela tem não é dela. Porque a própria Bíblia diz que Deus é quem nos amou primeiro.
Então, na realidade, nós respondemos servindo-nos mutuamente uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, compartilhando a vida, a justiça uns com os outros. Isso significa que eu estou compartilhando o amor, né? Estou respondendo o amor de Deus através do serviço, através da minha ação, minhas tarefas na missão de Deus no mundo. Gente, é lindo demais quando a gente tem essa compreensão, e eu quero muito provocar o seu coração nisso, tudo bem? Nós temos mais uma questão aqui, que é a nova criação, na verdade, a nova humanidade, ela vive através das boas obras, né? Então, a Bíblia nos habilita para toda boa obra. E isso aqui é diferente, porque, olha só, diz, pastor, mas tem muitas pessoas que não são cristãs e que elas fazem boas obras. É verdade. As boas obras, elas são comuns. Agora, você sabe que aí entra de novo aquela fala que eu tenho para você. Você tem entendimento disso? Se você acha que as boas obras faz você se aproximar de Deus, então você já está me dizendo que você não tem entendimento. Porque as boas obras não nos faz aproximar de Deus. Só tem uma coisa que nos aproxima de Deus. Sabe o que é? É nossa fé em Jesus, com todos os seus atos do seu sacrifício, né? É lá na cruz onde a gente se encontra. É lá na cruz onde nós nos encontramos. Porque a partir da cruz, Cristo nos ressuscita com Ele. E na ressurreição de Jesus, que é a nossa ressurreição, a humanidade, né, reconciliada, ela entende isso. Que quando ela vai fazer as boas obras, ela não vai fazer as boas obras para ser salva. Ela não vai fazer as boas obras para agradar a Deus. Ela vai fazer as boas obras porque é fruto da justiça do reino de Deus. Não é para salvação, é porque ela é um ato de gratidão, é um ato de adoração pela salvação que nós já temos, pelo perdão que nós já temos, pela graça que já recebemos, por todos os dons gratuitos de Deus que nos alcançou. É uma só celebração. É esse que a Bíblia chama de entendimento. A minha oração é que você tenha entendimento. E eu quero ainda falar contigo sobre mais uma, que é a nova humanidade, na realidade, reconciliada. Ela vive ouvindo os clamores daqueles que clamam. É verdade, gente, olha, a igreja foi colocada no mundo como os ouvidos de Deus, como ela seja os olhos de Deus. Por isso Jesus diz que quem nos receber, a ele o recebe. Porque ele mesmo disse, quem receber ele, recebe o Pai. E, gente, isso é uma coisa maravilhosa e não é difícil de entender, né? Então, essa nova humanidade, ela reconciliada, ela tem esse entendimento. Ela não faz isso sem entendimento, né? Ela ouve o clamor dos que sofrem. Isso mesmo, porque Deus ouviu o nosso clamor. Todo aquele que buscar a face do Senhor, ele se faz revelar, ele se faz encontrar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ele diz assim, eu estou sempre convosco, não vos deixarei, nem vos desampararei, mas eu estarei com vocês, nada vos faltará, nada vos abalará, porque as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês estão debaixo da minha mão. Da minha mão ninguém rouba, ninguém tira, ninguém toma. Gente, isso são verdades eternas outorgadas por aquele que conquistou todas as coisas, Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo bem? E ainda pensando nisso, nós temos a nova humanidade reconciliada. Essa humanidade ela vive como uma embaixada do reino de Deus no mundo.
Jesus mesmo vai falar, vocês não vão sair do mundo, porque o mundo precisa de vocês. Na verdade, diz Jesus, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas aí no mundo, né? Que o mundo vai conhecer quem é Deus, quem sou eu. Eu gosto muito daquela frase, eu sempre estou repetindo aqui com vocês, espero que vocês lembrem disso, né? Em João capítulo 13, Jesus vai dizer o seguinte, gente, um novo mandamento eu estou dando para vocês, e esse novo mandamento significa o seguinte, olha, eu quero que vocês se amem como eu amei vocês. E quando vocês se amarem do mesmo maneira como eu amei vocês, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. É uma humanidade reconciliada, que tem entendimento, que tem discernimento, correto? E que sabe que a sua existência é uma existência no mundo, né? Não é para fora do mundo, como muitos cristãos acham que está na hora de que todo mundo tem que sair daqui, porque aí essa humanidade sem Cristo vai perecer e que a gente vai estar em outro lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o lugar é aqui mesmo. A palavra de Deus diz que vai restaurar essa terra aqui mesmo. E nessa terra não haverá mais morte, nessa terra não haverá mais nenhuma desgraça, nessa terra não haverá mais choro, porque o Senhor Jesus veio para fazer nova todas as coisas. Essa é a realidade do reino de Deus, essa é a realidade da minha vida e da sua vida, uma vez reconciliado com Cristo, pelo novo nascimento gerado de Deus. Irmãos e amigos, eu quero só encerrar já com vocês, pensando dessa ideia de sermos imitadores de Deus, aqui do verso 1 do capítulo 5 de Efésios, né? E ele vai fazer no verso 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta. Ai Deus, maravilha! Eu espero que essa fala possa fazer sentido para o seu coração. E hoje à noite eu quero desafiar você a fazer parte dessa humanidade reconciliada com Cristo, por meio de Cristo, reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu acho que é muito interessante. Tem os passos que você deve tomar para isso. Primeiro, você deve crer nas palavras de Jesus, porque Jesus fala a verdade. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então você hoje tem essa oportunidade de receber Jesus. Ele mesmo diz, se você ouvir minha palavra, se você crer naquele que me enviou, Deus Pai, se você receber-me como enviado de Deus, como Deus, e se você confessar o meu nome, eu o declaro filho de Deus, salvo, perdoado, reconciliado. Essa é a palavra de Jesus. Em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 1, né? Romanos 8, verso 1, a palavra de Deus vai dizer assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Desculpa. Para os que estão em Cristo Jesus. É uma coisa que é uma declaração de Deus para você. Não? Você já está em Cristo? Você já recebeu Jesus como seu Deus e Senhor e Salvador da sua alma? Então você faz parte dessa humanidade reconciliada. Por isso, sobre você, as portas do inferno não prevalecem. Você é filho de Deus. E que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e que te dê paz. Vida e paz. Muitos anos de vida e paz. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, sua família, seu trabalho, qualquer atividade que você faça, que seja feito segundo a vontade de Deus. Seja reconciliado com Deus. Nós oramos assim por você, oramos com você a respeito dessa salvação em Cristo Jesus, ok? Que Deus abençoe você,
nossa cidade de Ibiporã, que todas as lideranças da nossa cidade continuem sendo abençoadas por Deus e que essas lideranças tenham o temor de Jesus no coração, que possam levar essa cidade a adorar a Deus de fato, né? Em espírito e em verdade, assim diz a palavra, tá bom? Quero ainda deixar aqui uma fala para a nossa equipe pastoral da IBV Nova Londrina, pastor Edinaldo, pastor Edney, pastor Luciano, pastor Moisés e tantos outros pastores. Nós estamos com uma equipe boa, graças a Deus, né? Tem o pastor Paulo, o pastor Pantoja, e temos seminaristas que estão já se formando, Moisés, alunos da FSA também, Moisés 2, né? Ele já se formou, então nós queremos aí deixar um abraço para todos vocês, ok? Vamos orar? Deus, obrigado pela noite de hoje, nesse sábado, que o Senhor possa continuar nos abençoando como humanidade reconciliada e que nos desafie, meu Deus, a dar um bom testemunho perante essa humanidade ainda não reconciliada. O teu amor é de que todos cheguem ao conhecimento da obra de Cristo e que todos possam crer em Jesus a fim de que todos possam ser reconciliados com o Senhor. Perdoa nossos pecados e guarda a nossa fé em Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por você continuar conosco até agora. Se você tiver paz no coração, que eu sei que você tem, compartilhe esse link com seus amigos, com algumas famílias que você tem acesso. Sem dúvida nenhuma, vai abençoar muito a vida deles também. Muito obrigado. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira. Tudo bem? Em nome de Jesus, nós queremos saudar a todos.